E é sobre eles que eu quero falar um pouco agora, nessa parte da aula, né? Há dois tipos de livros que foram escritos, ou que são chamados assim, são designados como dois tipos, durante esse longo período de mais de 400 anos, desde que o último livro aceito por todos como inspirado, o livro de Malaquias, foi escrito, e então o primeiro, também aceito por todos como inspirado, foi escrito o livro de Marcos, ou Mateus, no Novo Testamento. Nesse longo período, muitos livros foram escritos. Alguns são chamados de apócrifos, e outros são chamados de pseudepígrafos. Qual a diferença entre eles? A diferença é que os pseudepígrafos, pseudo, né? Falso, epígrafos, escritos, são escritos falsos. Todo mundo sabe que eles são falsos. Por que falsos? Porque eles, inclusive, nos mostram que o critério de aceitação dos livros naquele tempo era o autor mesmo. Era a autoridade do autor. Ou seja, quando Isaías escreveu o livro, todo mundo sabia, foi Isaías que escreveu, aceito. Quando Moisés escreveu, como o próprio texto diz, todo mundo sabia, foi Moisés que escreveu, pode botar junto com a Arca da Aliança. Por causa da pessoa, o profeta que Deus tinha chamado para escrever. Com esse entendimento, pessoas que viveram 100, 200, 400, 500, 1000 anos depois, escreveram livros, mas atribuíram esses livros a personagens importantes do passado. Então, por exemplo, se você vai encontrar outros livros supostamente escritos por Moisés, mas que foram escritos quase 1000 anos depois da morte de Moisés. Então, pseudepígrafos, escritos falsos. Pessoas ou grupos que escreviam um determinado texto e colocavam lá autor Moisés, autor Isaías, autor Jeremias. Geralmente, tentando pegar uma deixa, né, do próprio texto bíblico para justificar isso. Por exemplo, tem uma hora que Jeremias chama Baruque e manda Baruque escrever as palavras que ele está ditando. E depois manda rasgar aquele livro. E depois escreve de novo. Não se tem esse livro. Alguém, né, espertinho, séculos adiante, escreve e diz o livro de Baruque. Escreve um livro lá, um monte de dizeres. Às vezes nem são coisas tão ruins. Às vezes são, né? Às vezes tem coisas bem complicadas nesses livros. E então ele diz, aqui está o livro de Baruque, que está lá mencionado no livro de Jeremias, e que ninguém sabia onde é que estava, está aqui. Para tentar emplacar o livro como inspirado. O caso mais clássico de todos, os chamados pseudepígrafos, são vários livros escritos supostamente por Enoque. Bom, você sabe que Enoque foi o 7º depois de Adão. Aquele homem que viveu plenamente a aliança com Deus, e o texto diz que ele foi levado ao céu sem passar pela morte. Ele foi trasladado aos céus sem passar pela morte. Então, esse personagem do Antigo Testamento chamado Enoque sempre despertou muita curiosidade das pessoas, né? Quem foi esse homem? Para onde é que ele foi? O que aconteceu com ele? Então, vários livros foram escritos para explicar para onde ele foi. As viagens que ele fez lá entre as estrelas, para onde que ele viajou, quase um astronauta, né, daqueles dias. E traz também algumas digamos, tentativas de emplacar verdades teológicas através desses livros. Mas, evidentemente, Enoque não pôde ter escrito esses livros, porque eles foram escritos por volta do ano 200 antes de Cristo, só 2 séculos antes de Cristo. Esses livros foram escritos. Enoque já tinha partido para suas viagens, que ninguém sabe quais foram, como foi, né? Muito tempo antes disso. Mas note, a existência dos livros chamados pseudepígrafos
nos mostra que sim, o critério principal de aceitação dos livros era o autor, era a certeza da confiabilidade do autor, alguém, ou um profeta, alguém, um apóstolo. Por isso também nós temos pseudepígrafos no Novo Testamento. Muitos livros supostamente escritos por Pedro, por Paulo, por João, por Judas. Você deve ter ouvido recentemente a história, acho que uns 10 anos atrás, fez alguma poeira, né, em alguns canais da mídia, né, brasileira, mundial, mas a descoberta do suposto evangelho de Judas. O traidor, aquele Judas que traiu Jesus, um evangelho supostamente escrito por Judas. E que, de certa forma, resgatava a pessoa de Judas como não sendo tão execrável assim, né, como ele tem sido, né, ainda mais para malhar o Judas, né, como se fazem algumas tradições ainda hoje, católicas principalmente. Mas porque ele não teria sido assim, esse personagem ruim, teria sido até alguém muito bom, que tinha feito coisas boas. Só que esse texto foi escrito, no mínimo, no segundo século. Ou seja, por volta do ano 200, quando Judas já estava há muito tempo enforcado. Né? Há muito tempo. Foi escrito por um grupo de uma seita dissidente do cristianismo, que eram conhecidos como os cainitas. Por que os cainitas? Porque o que eles gostavam de fazer era resgatar personagens antigos contraditórios e tentar trazer uma imagem melhorada desses personagens. O primeiro deles foi Caim. Eles tentaram dizer que Caim não foi esse vilão aí, não, que o texto bíblico descreve. Por isso foram chamados de os cainitas, porque eles melhoravam, assim, né, maquiavam a vida desses personagens controversos, entre eles Judas. Então, simplesmente não dá para acreditar que foi o verdadeiro Judas, né, que escreveu. A gente tem, por exemplo, também evangelho escrito por Pedro, evangelho escrito por Paulo, mas alguns chegam a ser do 4º século. Mais de 300 anos depois de Pedro e Paulo terem sido mortos, né? Os dois, segundo a história, a tradição, mas tem grande chance de ser verídica, né? Essa tradição, foram martirizados no reinado de Nero, que reinou na década de 60, né? Do 1º século. Então, os dois foram mortos pelo mesmo imperador romano chamado Nero César. Ou seja, 400 anos depois, eles não podiam escrever nenhum texto para ser chamado, por exemplo, Apocalipse de Pedro. Existe um texto. Apocalipse de Paulo. Ou seja, os pseudepígrafos não só são falsos, não há dúvida disso, como também eles reforçam a ideia de que os livros inspirados todos eram reconhecidos imediatamente por causa justamente da confiabilidade do autor, ou um apóstolo, ou um profeta. Então, irmãos, os pseudepígrafos, eles têm um caráter religioso, são livros religiosos, que surgem nesse contexto da comunidade pós-exílica, mas que nunca foram considerados inspirados, apenas eles são livros interessantes, né? Eu, nas minhas pesquisas, como eu sou um pesquisador na área de apocalíptica, né, literatura apocalíptica, as minhas 2 teses de doutorado são no livro de Apocalipse, então eu preciso pesquisar muito esse período. Então isso tem sido alvo dos meus estudos já há bastante tempo, ler e estudar esses livros chamados pseudepígrafos. E eles têm um valor histórico muito importante. Um valor histórico. Mas eles não têm um valor teológico. Eles não têm um valor para definição das doutrinas. Porque, obviamente, se tratam de escritos falsos, que, contudo, por existirem e serem tão antigos, eles nos ajudam a entender, em parte, né, a mentalidade das pessoas naquela época.
através deles nós podemos saber, descobrir que depois do surgimento, né, e do declínio da seita dos fariseus, que ela surge lá durante a dominação grega da Palestina, né, de Israel, depois disso, o anseio das pessoas, dos religiosos, por uma libertação política, já que você percebe que Israel, exceto mesmo num período curto de tempo, de alguns anos, durante o tempo dos Macabeus, que é um período em que Israel tem uma certa independência, porque o mundo, então, está num vácuo de poder, né? Caiu já há algum tempo o Império Greco-Macedônio de Alexandre, se subdividiu em vários generais, briga para cá, briga para lá, é uma espécie de um vácuo de domínio, e esse vácuo vai dar origem ao surgimento dos pés de barro da estátua de Daniel, que é o Império Romano, né? O pior império de todos. Então, nesse intervalinho em que tem um certo vácuo, Israel tem uma certa independência sob os macabeus. Mas é só esse período. Depois disso, eles já são submetidos ao domínio romano e permanecem sem independência política, né, militar, por séculos. Então há um anseio muito grande por um Messias, por um libertador, alguém que venha para libertar a nação, mas tem que ser uma libertação política, militar. E surge então um grupo chamado de os apocalípticos judaicos. Eles começam a produzir textos, entre os quais estão esses textos que eu mencionei, primeiro Enoque, segundo Enoque, que tentam trazer ao povo ânimo, mas eles dizem que logo Deus vai intervir, que logo Deus vai mostrar o seu poder e vai libertar a nação do domínio estrangeiro, né? Coisas que não se cumprem, não são cumpridas naqueles dias. São profecias falsas, são anúncios falsos, mas produzidos por esses chamados apocalípticos do período aí cerca de 200 anos antes de Cristo, e que continuavam até os dias de Cristo. Esses escritos nos ajudam a entender um pouco deste período, né? Mas certamente não podem ser reconhecidos como inspirados por Deus.